O cultivo em vaso de orquídeas é uma das técnicas mais utilizadas ainda hoje, principalmente por questões de estética e de facilidade no manejo. Então, se você quer aprender como cultivar orquídeas em vaso, aprender como plantá-las, qual o melhor vaso para cada espécie de orquídea, assista esse vídeo porque vai ajudar bastante você. Eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e hoje vou falar sobre o tema como cultivar orquídeas em vaso e todos os temas relacionados a este assunto. Então, para isso eu convido você para deixar aquele like, porque ajuda bastante no crescimento do canal. Também, se não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Curta, como eu já falei, e compartilha os vídeos, porque ajuda bastante na divulgação dos conteúdos aqui do site, aqui do canal, e também ajuda outras pessoas a terem acesso a esses mesmos vídeos que vocês estão assistindo e que podem ajudar vocês a melhorarem o cultivo de vocês. Então, gente, curta, compartilha, porque ajuda bastante. Se você quer se aprofundar no cultivo de orquídeas, acesse o meu site comocuidardeorquídea.vip. O link está abaixo do vídeo, é só acessar a descrição do vídeo, onde vai estar o link e todas as minhas outras redes sociais, caso você queira seguir, tá bom? Gente, o cultivo em vaso é um dos melhores cultivos para as nossas orquídeas. Por quê, gente? Eu vou dar para vocês alguns motivos para vocês estarem cultivando as orquídeas em vaso. Uma, questão de estética. A estética do cultivo em vaso é uma das melhores estéticas, né? Por quê? Exatamente porque ela fica mais organizada, mais ornamentada dentro do vaso, como a gente pode ver. Às vezes no tronquinho ou em outros tipos de materiais, ela não fica tão bonita como no cultivo em vaso. No cultivo em vaso, geralmente ela tende a se desenvolver de forma mais ereta, né? E isso possibilita um melhor arranjo, uma melhor ornamentação. E quando não se desenvolve de forma ereta, né, de forma reta para cima, os pseudobulbos, a gente pode tutorar e organizar melhor. Já o arranjo, né, em tronquinho, em madeira, é até interessante para alguns tipos, para algumas espécies de orquídeas, como valquerianas ou nobiliors, enfim, algumas espécies de orquídeas vão muito bem, se desenvolvem muito bem em tronquinhos e não ficam tão esteticamente bonitas muitas vezes em vaso. Porém, particularmente, eu prefiro o cultivo em vaso porque ele deixa uma ornamentação melhor para a orquídea. Então, além disso, outro fator que o cultivo em vaso proporciona é o manejo. O manejo da planta fica muito mais fácil quando ela está plantada em vaso. Tanto a troca de ambiente, você mudar de um local, você mudar de posição, então facilita muito a questão do manejo da planta. Outra coisa que ajuda bastante o cultivo em vaso é manter a umidade para a planta. Então, se é um substrato bacana, um substrato de boa qualidade, ele vai manter uma certa umidade para as raízes e para a planta, mantendo ela mais hidratada. E você, logicamente, se não tem muito tempo de estar regando, você vai ter esse espaçamento para você fazer uma rega um pouco mais longa. Já o cultivo em tronquinho, por exemplo, né, você tem que estar direto molhando praticamente todos os dias. Dependendo da sua região, você precisa molhar até mais de uma vez ao dia, né? Neste caso de cultivo em tronquinho. Não que o cultivo em vaso às vezes não precise também da gente se atentar à questão das regas, mas o que eu falo que por ser um substrato, né, que vai manter, né, ele vai estar um pouco mais abafado aqui dentro, vai estar impedido de uma circulação geral de vento, né, que o vento ele possa circular bem, então ele retém um pouco mais de umidade. E aí as orquídeas elas conseguem manter-se um pouco mais hidratada exatamente porque essa umidade fica mais tempo acumulada. Pode ser para alguns uma coisa maravilhosa, como pode ser o terror para algumas pessoas. Por isso que eu vou falar dessa questão de cultivo em vaso, porque a maioria das pessoas que perdem orquídeas é exatamente por questão de rega em orquídea em vaso. Né? Veja só que complicado, né, gente? Veja só que estranho, digamos assim. Embora seja o melhor cultivo para as nossas orquídeas, o cultivo em vaso para algumas pessoas torna-se o terror, porque não consegue acertar
a umidade, tanto às vezes a umidade dentro do substrato quanto a umidade ambiente. E isso é muito importante. Por quê? Porque uma orquídea que não tem a umidade certa, ou ela vai ter problemas de podridão ou ela vai desidratar. Pode desidratar por questão de falta de umidade no ambiente ou falta de umidade no substrato. E pode apodrecer, ter podridão de raízes quando a umidade é muito alta ou no ambiente ou no substrato. Então a gente precisa se atentar a esses fatores que eu estarei explanando ao longo desse vídeo, tá bom? Então, existem vários benefícios, gente. Existem vários benefícios. Sem contar que o enraizamento, né, dentro do vaso, ele fica mais organizado depois para você trabalhar. Para você retirar uma planta, né, uma planta de dentro do vaso. Estou pegando aqui para vocês verem como está firme, ó. Então, para vocês retirarem uma planta de dentro do vaso, também fica mais fácil. Basta vocês molharem a planta alguns minutos antes, que vocês vão tirar mais facilmente, né? Você molha, aperta, vai apertando o vaso e a planta solta todinha, né? Isso é super fácil. Porém, existem algumas desvantagens. Por exemplo, se o seu espaço, se o seu ambiente, né, ele retém muita umidade ou pouca umidade, dependendo do tipo de cultivo em vaso, pode não ser tão benéfico para a planta, né, e nem para o seu próprio tipo de cultivo. Então você precisa saber como é seu espaço, como é suas regas, né, como é toda a questão de iluminação, para você ter controle, né, do tipo de vaso que você vai ter a utilização aí no seu cultivo. De modo geral, é importante a gente padronizar. Se você não tem muita prática, não tem muito conhecimento, padroniza um tipo de vaso. O que seria essa padronização? Escolhe um perfil de vaso, seja ele de plástico, seja ele de barro. Tá? Qual o melhor vaso para o cultivo de orquídeas, gente? Sem dúvida alguma, falando como especialista, o vaso de barro é com certeza o melhor para as nossas orquídeas. Principalmente se você está iniciando no cultivo de orquídeas. Por quê? Exatamente porque ele não mantém tanta umidade dentro do vaso. Ele é um material que ele tende a sugar mais a umidade de dentro do substrato, então ele não mantém uma atmosfera, um ambiente, né, tão úmido para as raízes. Consequentemente, você não vai ter tanto problema com podridão de raízes, que é um dos maiores problemas que os iniciantes no cultivo de orquídeas apresentam, né? Quando eles vão buscar ajuda, eles já perguntam: o que aconteceu com a minha orquídea? A pessoa vai olhar, problema de raiz, podridão de raiz, aí a orquídea não consegue se alimentar, desidrata, começa a apodrecer pseudobulbo, começa a apodrecer folha, enfim. Existem inúmeros problemas, inúmeras doenças causadas pelo erro da escolha do vaso. Não só pelo erro da escolha do vaso, mas também por não saber cultivar a orquídea em vaso. Então, quando você for escolher, se você tiver oportunidade, escolha um vaso de barro. Vaso de barro como esse, vaso de cerâmica que a gente chama, mas um vaso que tenha furos, não só embaixo, não só o furo aqui de baixo, mas que tenha furo nas laterais, para que quando você for regar e regar com abundância a sua orquídea, a gente vai falar sobre isso, a água possa entrar e possa escorrer rapidamente. Então você vai ter maior controle da umidade dentro do vaso, podendo utilizar até mesmo substratos de maior absorção de umidade, como por exemplo até mesmo a fibra de coco, que é um substrato que eu não gosto de utilizar, mas no cultivo de vaso você pode utilizar porque ele não fica tanto tempo úmido. Você pode utilizar o esfagno nesse tipo de cultivo, que tende, neste caso, a secar mais rapidamente. Claro que o que engorda o boi, né, como diz o ditado, é o olho do dono. Então, para você ter sucesso, é o seu olho, a sua observação que vai garantir o sucesso no cultivo da sua orquídea, né, e o desenvolvimento dela em qualquer tipo de vaso. Mas para isso eu vou fazer alguns apontamentos, gente. Então, esclarecendo primeiramente qual vaso que eu prefiro que vocês utilizem no seu cultivo, eu digo que é o vaso de barro. Tá começando a cultivar? Usa o vaso de barro.
tá? Se você já tem uma certa experiência, ou se o seu clima é muito seco, e você tem problema com umidade no substrato, aí sim eu recomendo o vaso de plástico. Vaso de plástico é para regiões mais secas ou para quem já tem um certo domínio do cultivo das orquídeas. Neste caso, eu utilizo o vaso de plástico porque, né, no meu caso sai mais barato. Um vaso deste aqui, só para vocês terem ideia, aqui na minha região sai em torno de R$30. Então se eu tiver aí 1000 plantas, né, já imaginou quanto vaso vai, né? Quanto vou gastar em vaso? Vou gastar muito. Então eu utilizo porque é em conta, né, sai praticamente 100% mais barato. Eu pago R$3 num vaso desse, comprando pelo site, e um vaso desse me chega por R$30 aqui. Então sai muito caro por conta de estar longe das áreas distribuidoras. Porém, eu já tenho uma certa habilidade no cultivo de vaso em plástico, tá? Então, de vaso de plástico, eu já sei o cultivo e já consigo acertar qualquer planta no cultivo em vaso de plástico, mas sempre que possível eu gosto de plantar assim em vaso de barro por conta de estética. Eu acredito que o vaso de barro ele é muito mais bonito, muito mais charmoso, deixa a planta muito mais confortável. Porém, é aquela questão, né, de custo-benefício no meu caso. Aqui a gente tem dois modelos. Esse é um vaso um pouco mais aberto, um vaso do tipo mais bacia. Ele é ótimo para catleias. Esse vaso aqui eu comprei num orquidário de São Paulo. Vou fazer até propaganda aqui, ajudar os amigos do orquidário Sorocaba, né? Um vaso muito bacana, barato e que é muito interessante para o cultivo, né, de catleias e orquídeas que se ramificam rapidamente. O que é se ramificar? Que elas crescem em forma de cipó. Então são orquídeas que se desenvolvem mais rápido e que esse vaso aqui acomoda bem. Até mesmo as valquerianas, as nobiliors, elas são plantas que gostam desse tipo de vaso, mais baixinho e mais largo, né? Porque elas têm o rizoma mais longo, então elas vão bem nesse tipo de vaso, certo? Mas se você não tem acesso a esse tipo de vaso, utiliza o que a gente tem mesmo, que é esse mais padrãozinho. Esse padrão aqui é um vaso que custa em torno de R$2, R$2,50. Aqui na minha região sai em torno de R$3,50 cada vasinho desse. Então, esse é um vaso comum que eu utilizo bastante aqui no meu cultivo. Porém, muitas vezes ele tem que ser rapidamente trocado por um maior, né? O maior, neste caso, um vaso praticamente do mesmo perfil, que também encontra um vaso desse que sai por R$5 aqui na minha região. E a gente deve trocar sempre o vaso quando a planta está saindo, né? Saiu do vaso, a gente deve trocar. Então essa planta aqui, ó, esse ano, daqui a alguns meses, ela já vai ser trocada. Vou esperar somente a brota, né? Vou esperar ela soltar uma nova brota aqui, um novo pseudobulbo, aqui e novas raízes, e ela já vai ser trocada, né? Eu vou até mostrar aqui no canal o replante dela para vocês, tá bom? Então fica ligado aqui que eu vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento. Neste tipo de vaso a gente deve cuidar muito que tipo de orquídea que a gente planta. Por exemplo, orquídeas que são mais da região do cerrado, como as Hoffmannseggelas, as famosas lélias, né? A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque se plantar nesse tipo de vaso e utilizar o substrato errado, um substrato que retenha mais umidade, rapidamente a orquídea ela vai apodrecer as raízes e você vai perder a planta. Então não é um vaso indicado para orquídeas que gostam de um ambiente mais seco, um ambiente um pouco mais árido. É um tipo de vaso que vai bem para a maioria das catleias, dá para acertar o cultivo de catleias, dá para acertar o cultivo de lélias, dá para acertar o cultivo de qualquer planta, mas aí o segredo não está somente no vaso, e sim no substrato. Quando você for cultivar uma orquídea em vaso, escolha o substrato correto. De preferência, um substrato de boa drenagem. Não opte por substratos que retêm muita umidade. Por quê? Porque a rega você consegue controlar. Existe um termo que a gente utiliza bastante na orquidofilia, que para a rega não tem regra.
Ou seja, você pode regar a sua orquídea sempre que o substrato estiver seco. 1, 2, 3 vezes ao dia, se for preciso. Né? Cada orquídea ela tem uma necessidade. Então, primeira coisa, conhecer a orquídea. De onde ela vem? Qual é o clima dessa orquídea? É um clima mais quente e úmido? É um clima mais quente e seco? É um clima mais frio e úmido? Então você tem que conhecer a característica da planta para escolher o tipo de vaso. Se é uma planta que gosta de um ambiente mais seco, prefira vasos de barro ou prefira substratos de maior drenagem. E aí você pode utilizar a brita, a argila expandida, o próprio isopor, a casca de pinos com o carvão são substratos de boa drenagem, substratos assim que eu digo que são os substratos um dos mais padrão, porque além de ele reter um pouco de umidade, ele também é um substrato que seca mais rapidamente, tá? Para vocês entenderem o ciclo, né? O ciclo do substrato. O substrato ele tem mais ou menos 2 a 3 anos de durabilidade. Esse substrato aqui já está no fio do pavio, né? Ou seja, ele já está se biodegradando, ele está transformando o substrato, está se transformando em substrato mais ácido e vai começar a dar problema. O que começa a acontecer? Como esse vaso ele só tem furos embaixo, ele praticamente não tem ventilação. Então a gente deve diminuir um pouco as regas, cuidar o excesso de rega aqui, até fazer um novo replante. Né? Se o substrato está velho, ele está apodrecendo, né? Ó, tem um pouco de esfagno aqui, dá para observar que o esfagno ele já não está mais, vou tirar aqui para vocês verem, ó, que o esfagno já não está mais aquele esfagno bacana, aquele esfagno bom, ele já está um esfagno, né, com aparência, né, decomposta, né, está apodrecendo, então já não é um substrato que está tão bom para a orquídea. Então já está na hora de fazer o replante. Por que não fiz? Porque eu estou esperando soltar os novos brotos. Vou esperar soltar os novos brotos. Enquanto isso ela vai ficar aqui, ela vai, né, ser cuidada da forma correta, sempre com maior observação, para garantir que a planta não venha sofrer com podridão. Substrato ácido com umidade combinado com vaso de plástico, a tendência é que você tenha sérios problemas de raízes. Então tomar cuidado. Uma coisa que a gente pode fazer, se você quer utilizar o esfagno ou um substrato de maior retenção de umidade, é fazer furos nas laterais, né? Enche de furo as laterais, porque aí dá maior ventilação. Garantindo ventilação, as raízes vão se desenvolver melhor. Dá um pouco mais de trabalho? Dá sim. Para quem tem bastante orquídea é bem trabalhoso, mas se você está começando, né, não tem muita experiência e só tem esse tipo de vaso, faz furos de mais ou menos 1 centímetro. Vai fazendo furos ao redor do vaso, que aí vai garantindo maior drenagem. Além de maior drenagem, maior ventilação. O ar ele consegue circular melhor dentro do substrato, seca mais rapidamente. Consequência disso, você não vai ter problemas com fungos de solo. Então você não vai perder a sua planta, tá? Então, para a gente finalizar essa parte, se a sua orquídea está saindo do vaso, você escolhe um outro vaso maior que esse. Certo? Então que vaso que vai ser? Um vaso que tenha espaço, vou fazer um exemplo aqui, ó. Aqui não vai dar certo, esse vaso ainda é pequeno. Mas o vaso ele tem que ter pelo menos de 2 a 3 dedos de frente, né? Ou seja, sobrando nas bordas. Essa planta está crescendo para esse lado, para a direita, e está crescendo para a esquerda. Então eu já tenho que escolher um vaso mais do tipo bacia. Por quê? Porque essa planta vai se expandir rapidamente. Ou eu faço a divisão, ou se eu for querer fazer um arranjo bonito, com uma planta bem vistosa, eu preciso escolher um vaso maior, que não seja tão maior, mas que tenha espaço de 2 a 3 dedos numa lateral e de 2 a 3 dedos na outra. Por que neste caso nas duas laterais aqui, nas duas frentes? Porque aqui vai sair broto e aqui vai sair broto. Então se eu deixar essa parte aqui encostada, o que vai acontecer? Rapidamente essa aqui vai sair fora do vaso, enquanto que a outra ainda vai estar crescendo dentro do vaso. Isso é muito importante. Se a planta tem 2, 3 frentes, você tem que escolher um vaso que seja
adequado para sua orquídea. E aí o vaso, você tem que escolher um vaso de boa qualidade para a planta, tá? Um vaso que vai adequar bem a planta, garantindo que ela se desenvolva da melhor forma possível, certo? Então, ó, esse vaso aqui já não dá certo. Já não dá certo porque ela já fica do tamanho da planta. Então é um vaso que para essa planta não daria, mas que para outra planta ela poderia servir como, né, um material, como um meio de cultivo. É importante sempre cuidar, porque vaso muito grande também não é bom para a planta não se desenvolve tão bem. Elas, de modo geral, gostam de vasos mais apertadinhos. Então, por isso que a gente sempre tem que cuidar o tamanho do vaso. Plantar em um vaso, né, que tenha o espaço para ela crescer, mas que não seja um vaso que tenha um palmo, né, de espaço para ela crescer. Né? Vaso muito grande, vaso grandão, para determinado tipo de planta não é muito bom, como por exemplo para as cymbidiums. Aqui para as cymbidiums, gente, o melhor vaso é esse aqui, ó, vaso do tipo cartola. Esse é um vaso bacana, por quê? Porque as raízes ficam mais apertadinhas e as cymbidiums elas gostam de raízes mais apertadinhas. E ao mesmo tempo ele tem espaço para as raízes crescer, então ela vai crescer bem, ela vai se acomodar bem. A cymbidium não é uma planta que ela cresce com o rizoma comprido, ela vai soltando um bulbo grudadinho do outro, o rizoma dela é bem curtinho, então dá para você manter bastante tempo a planta dentro deste vaso. Essa que está na hora de fazer o replante, ela já está grudadinha aqui na borda do vaso. Então a gente vai fazer o replante dela. Até uma das propostas do canal é mostrar isso. Mostrar como fazer o replante de cymbidium. Os próximos vídeos aí, fiquem atentos. Mas esse é um dos vasos melhores para a gente cultivar cymbidium. Se você tiver a oportunidade, é o vaso do tipo cartola. Para as phalaenopsis, a gente escolhe esse tipo de vaso, tá? Para aquelas orquídeas chamadas de phalaenopsis, aquelas orelhudas, aquelas orquídeas chamadas de borboletas, a gente escolhe esse tipo de vaso. Por quê? Exatamente porque são orquídeas mais sensíveis à luz, elas necessitam de mais luminosidade no substrato, nas raízes. Então esse vaso aqui, ele garante uma boa luminosidade para as raízes das phalaenopsis, assim como de outras monopodiais, como por exemplo vandas, também é legal plantar aqui nesse tipo de vaso. Se você tiver algum tipo de vanda, ela se desenvolve melhor nesse tipo de vaso, caso você escolha plantar em vaso de plástico, tá? O vaso de plástico para as phalaenopsis é uma das boas opções, exatamente porque ele é transparente, então ele garante que a luz ultrapasse o vaso e chegue até a raiz, garantindo a fotossíntese da planta pela raiz. Então, no caso das phalaenopsis e de outras orquídeas também, a grande maioria delas também realiza fotossíntese pela raiz, mas principalmente a phalaenopsis, que ela é uma planta que faz a fotossíntese também pela raiz e não só pelas folhas, tá? Esse é um vaso que não é aconselhável, por exemplo, para catleias. Por quê? Se você plantar orquídeas como essas aqui, ó, como as catleias, nesse tipo de vaso, pode acontecer que o broto, ao invés de crescer para cima, ele vai dobrar para baixo, ele vai entrar para dentro do vaso. Acontece muito. Por que não utilizam esse tipo de vaso no cultivo de catleias? Porque exatamente pode acontecer isso. Dependendo de como você planta a orquídea, ao invés da planta soltar o bulbo para cima, ela solta o brotinho para baixo. E aí você vai ter um imenso problema, é difícil reverter a situação, você pode até quebrar o brotinho tentando fazer ele voltar na posição normal. Mas é um vaso excelente para phalaenopsis, para plantas monopodiais, que não soltam cipó. Então esse é um vaso excelente para orquídeas monopodiais, naquelas que crescem no sentido vertical, que não crescem no sentido de cipózinho, tá? Então vandas, angrecons, phalaenopsis, enfim, uma série de outras orquídeas monopodiais, esse vaso é interessante, tá? Porque ele garante mais luminosidade, também garante que você consiga observar melhor a questão da rega, principalmente porque se você observa que as raízes estão verdes aqui dentro, significa que tem umidade, então você não precisa regar.
Então você mantém, dá uma espaçada na rega. Você pode até regar só a superfície, aspergir, né? Pegar o borrifador ali e aspergir na superfície da planta a água, o nutriente, que seja a adubação, mas não molha de encharcar o substrato dentro. Porque se você encharca mais uma vez, você vai encharcando, 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 apodrece a raiz, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa, sempre que você for utilizar vaso limpo, gente. Lavar o vaso, esterilizar com cloro. Porque se tiver um funguinho ali, esse funguinho, se tiver umidade, tiver calor ou frio, dependendo da espécie, do gênero, ele se prolifera e aí você, com o tempo, tem uma colônia e essa colônia vai atacar a sua orquídea, beleza? Então sempre cuidar a higiene do vaso, porque é muito importante. Pode utilizar vaso velho, mas dentro tem que estar limpinho. Passa um pano com cloro, né, com água sanitária, que seja, se não tem o cloro puro, passa água sanitária, faz a limpeza, a esterilização do vaso e aí você pode reutilizar o seu vaso, tá bom? Para a questão da rega, sempre que você for regar, rega com abundância. Molha bem, gente, asperge bem. Por quê? Porque além de você fazer uma boa limpeza no substrato, né, você vai garantir uma boa hidratação do substrato para que a planta ela tenha água por um tempo hábil para que ela consiga se hidratar. Então a orquídea ela vai ficar se hidratando ali por um bom tempo. Se você molha e rapidamente seca, a orquídea ela não consegue se hidratar. Então você tem que manter uma certa umidade, sim, uma leve umidade, para garantir que a planta ela se mantenha hidratada, principalmente se a planta ela não tiver pseudobulbo, né? Se não tiver isso daqui, ó, essa estrutura. Isso aqui é um armazenamento de água para as plantas, né, que sofrem, por exemplo, né, com estiagem. Porém, né, se não tem esse pseudobulbo aqui, ela não tem reservatório de água. Às vezes até mesmo está na folha, como por exemplo as Phalaenopsis, tem um reservatório de água nas folhas. Mas chega um momento que as folhas começam a engrugунhar, começam a enrugar e a planta vai ficando desidratada, e aí você pensa que tem que molhar mais e mais e mais, e aí a pessoa recorre àquele erro constante de molhar demais a planta, causando a morte da sua querida orquídea, tá? Outra coisa importante é a questão da adubação. Em orquídea em vaso, a gente deve manter uma adubação equilibrada e constante, ou com adubo orgânico, que é uma boa saída, você colocar o adubo orgânico perto das raízes da planta, não diretamente nas raízes da planta, em doses corretas, tem aula aqui explicando isso, ou você fazer a adubação química, né, seguindo também as recomendações do fabricante, ou em doses homeopáticas, como eu faço aqui, uma vez por semana. Sempre uma vez por semana, a adubação química sobre a folha, pseudobulbos, raízes e substrato. Molha tudo. E antes de fazer a adubação, sempre a orquídea em vaso, assim como as que estão em tronquinho, devem ser molhadas antes, mais ou menos 2, 3 horas antes, né? Dependendo do calor, se estiver muito quente, uma meia hora antes, para você ter uma melhor eficácia na absorção do nutriente pela planta, tá? Então isso já é comprovado que orquídeas que são molhadas antes de fazer uma boa adubação têm melhor desenvolvimento, beleza? Pra gente finalizar, eu posso colocar pratinho embaixo do meu vaso de orquídea? Não. Simples assim. Não, gente, não pode colocar pratinho. Se você quer manter a umidade no ambiente, molha o chão, molha a parede, molha todo o espaço que está as suas orquídeas, mas não coloca pratinho embaixo. Coloca a toalhinha, coloca pratinho do lado, mas não coloca pratinho embaixo, porque isso acaba deteriorando o substrato, acaba mantendo muita umidade para a planta, e orquídea não é planta de água. Então, se você quer ter uma maior umidade dentro do seu espaço para a sua orquídea, porque seu espaço é muito seco, molha o chão,
molha a parede do seu orquidário, do seu espaço, seja uma varanda, deixa um ambiente mais úmido, né? Molha todo o espaço, deixa uma água acumulada ali, que vai mantendo um ambiente mais propício para o desenvolvimento dela. Outra coisa, se você quer ter um ambiente mais úmido, coloca plantas como bromélias, samambaias, lírios, que vai manter também um ambiente mais úmido para as suas orquídeas. E por fim, né, se nada disso dá certo, né, você controla a questão da rega, mantendo uma rega mais constante, mas em menor intensidade. Então, como que faz isso? Entre uma rega abundante e outra, você vem aqui, ó, e borrifa a água somente na superfície, ó. Isso aqui que eu estou fazendo agora. Então, depois de ter feito uma rega abundante, você vem e rega somente a superfície, mantendo a planta, né, levemente úmida e, consequentemente, hidratada o suficiente para ela resistir ao verão quente, né, do nosso país, tá bom? Então essas são algumas dicas que eu passei para vocês. Se ficou alguma coisa que eu não explanei, que eu não falei ainda sobre o cultivo em vaso, deixa nos comentários que eu estarei respondendo vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!